Tarde. Então, meninas, estamos começando. Sueli, seja bem-vinda. Estamos começando o penúltimo encontro da primeira jornada de 2025. Deixa eu colocar aqui para. Hoje nós não teremos os feedbacks, né? Só no último encontro. As meninas que chegaram agora. Maria, seja bem-vinda. Bom, então o nosso título de hoje é Mapeando Conhecimentos, Explorando a Estratégia SQA, do escritor 3. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa estratégia, mas com certeza já devem ter trabalhado em sala de aula, tá? Sobre com o SQA. Então, aqui, meninas, o recadinho do coração. Boa tarde, Dorli, seja bem-vinda. Você é fundamental na nossa jornada de aprendizado no GE. Participe ativamente, compartilhe suas ideias e lembre-se de ligar a câmera para registrar a sua presença. Sua participação será confirmada desta forma, como previsto no manual do cursista. Então, o recadinho do coração, né? Mantenha as câmeras abertas, porque é pedido solicitado no manual do cursista e melhora a nossa interação aqui. Os objetivos da nossa reunião. Então, hoje teremos mais um pouquinho de estratégia para trabalhar em sala de aula, refletir sobre a inferência do sentido de palavras e expressões, entender a estratégia SQA como possibilidade para o desenvolvimento do descritor D3, vivenciar na prática a estratégia SQA e planejar a implementação para os estudantes da estratégia, ou não precisa ser implementação, né? Uma aula do cotidiano da estratégia SQA para Josilene, seja bem-vinda, para o desenvolvimento da habilidade de inferir o sentido de palavra e expressão a partir de uma aula do RCO. Bom, aqui nós temos agenda, acolhimento para início de conversa, nossa experiência, vivência, em ação, compartilhamento. Queremos te ouvir, síntese, saiba mais. Ana, seja bem-vinda, Ana. O que você entende? Aqui, deixa eu colocar. O que você entende? Professoras, vamos começar nosso encontro com um desafio rápido. Prepare-se para observar atentamente uma palavra, interpretar o sentido que ela transmite. Vamos lá. Então, meninas, quando aparece a palavra nome para vocês, como que vocês definem nome? O que vem à sua cabeça sobre nome? Quais são as definições sobre nome e o que vocês sabem sobre nome? Quais ideias ou significados você consegue inferir dessa palavra? Compartilhe a sua resposta no chat. Então, meninas, bom, se alguém quiser também abrir o microfone e falar, ou desejarem escrever no chat, né? A palavra nome. Que ideias você tem sobre nome e que significados de nome você tem? Nós sabemos que uma palavra ela pode ter várias ideias, trazer vários significados. Jaira, seja bem-vinda, Jaira. Então, hoje nós vamos falar sobre palavras, as definições, significados e utilizar o substantivo, utilizar o SQA. A Alba colocou substantivo, pensar em alguém.
A Jamile, identidade. A Rosmarie, identidade. A Maria Cristina, também pensei em substantivo. Vamos lá, meninas. Origem. Nome, origem. Legal. Tem mais meninas aí. Eu pensei em Vamos lá. substantivo também. A hora que veio o nome, eu pensei em substantivo. Tá. Eu pensei É em um substantivo, identidade, né? porque tudo a gente, a primeira coisa que a gente pergunta é o nome. Qual o seu nome? Ou até uma coisa assim que você ainda não identificou, você quer saber o nome, né, daquele objeto, ou seja lá o que for, né? Então é E um... eu, para os meus pequenos, sexto e sétimo ano, eu sempre digo para eles: substantivo é tudo aquilo que tem nome. Então, para mim, é um substantivo, é um nome. Obrigada, Rosmarie. A Jamile, ela colocou que a origem, os nomes carregam uma história. A Josilene, refletir, referir aos seres. Bom, aqui o roteiro ele vai trazer algumas coisas sobre nome, significado de nome, denominação. Tá bom, Larissa. Hoje tá um pouco chovendo, eu não sei se tá chovendo no lugar onde vocês moram, mas aqui deu uma chuvinha, parou, agora não tá chovendo, é logo vai chover de novo. Bom, então, significados de nome. Aqui nós temos a denominação, pode ser uma palavra, uma expressão que designa algo ou alguém. A designação de uma pessoa, nome de batismo, seu nome é Maria. Claro, e que não deixa de ser substantivo, né? Sobrenome. Nome está relacionado a sobrenome. Denominação que caracteriza a família. Ofereceu seu nome. Família. Denominação de conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto ou possuem relação consanguínea. Honrava seu nome. Fama também vem de nome. Pode inferir nome, fama, né? Em que há renome ou boa reputação. Tipo, tinha nome na universidade. Mas tem a fama oposta também, inversa. Mas enfim, é só um comentário. Apelido, palavra que caracteriza alguém. Nome que se torna proeminente numa certa área. Os nomes do cubismo. Quem gosta de arte, aí eu gosto de arte, trabalho com arte também. Título, palavra ou expressão que identifica algo, o nome de uma pintura. Então, nome pode ser remeter a título, né? Gramática, que designa genericamente olhe só os substantivos e adjetivos, né, meninas? Então, vocês fizeram uma boa interpretação. Bom, o SQA é assim, é uma estratégia. A primeira é uma pergunta. A estratégia SQA são perguntas que você faz. Professor, o que você já sabia sobre o significado da palavra nome? Bom, então essa é uma atividade que vocês podem levar para os seus alunos, para eles trabalharem com os significados e com as ideias das palavras. Então, a primeira pergunta, essa que o S é sei, né? O que eu já sabia da palavra. Aqui em específico nome, né? Bom, aqui vocês trouxeram algumas ideias sobre e significado sobre nome. Mas também o que você gostaria de saber sobre o nome, né? Ou outra palavra. E o que você aprendeu ao enxergar os novos significados? Porque pode ser lançada uma palavra, aí você pode escrever o que você sabe,
Mas se você está num grupo de pessoas, as pessoas também vão trazer ideias e significados, né? E aí você vai ampliar o seu leque, o leque de conhecimento a respeito daquela palavra. E no meio tem a pergunta, o que você gostaria de saber? Então, a partir de uma palavra, você pode falar o que você sabe, perguntar o que você queria saber sobre essa palavra, e depois de um resultado, apresentar o que você aprendeu com aquela palavra, né? Uma palavra e múltiplos significados. Professoras, compartilhe a sua experiência. De que forma você costuma ajudar seus estudantes a interpretarem os vários significados de uma palavra ou expressão que uma expressão, uma palavra pode ter? Como que vocês trabalham os significados das palavras, os vários significados das palavras em sala de aula? Eu gostaria que alguém compartilhasse conosco essa experiência, porque eu gosto de estudar o sentido das palavras, ideias, significados, é legal, né? Ampliar o vocabulário com novas palavras. Aí, meninas, vão pensando, como que Eu, vocês trabalham? eu com a, Pode falar, Rosemarie. nesse sentido, eu trabalho da seguinte forma. Apareceu uma palavra difícil, que não tem lá no texto a explicação do que é, eu falo, então vamos buscar. Porque se eu só falar o significado, e eles não visualizarem, eu tenho a impressão que vai morrer aqui. Então, eu busco o significado ali na tela, né? E automaticamente coloco para eles, explico, e daí muitos não sabiam, por exemplo, sexto ano, agora, né? Eles, várias vezes que eu coloquei lá, nossa, professora, mas dá para digitar, daí a gente pega o significado. Eu falei, sim, porque quem tem dicionário em casa? Daí ninguém tinha, né? Ninguém tem dicionário, hoje em dia é raridade. E aí eu digo, vocês têm telefone, tem celular, tem a maioria, os pais têm. Eu falei, então, pede para o pai, se ele não dá o celular, pede para o pai e a mãe pesquisar o significado quando tem dúvida. Então, é na hora, e ali também eu digito e eles veem na hora o significado. Dessa forma, eu acho que porque eu acho que tem resultado, porque vários alunos, eles muitas vezes voltam aquela palavra e tem alguém que diz, professor, o que é isso aí? E o aluno diz, lembra que a professora falou outro dia? Então, sempre tem aquele que lembra, né? Aquele que assimilou. É mais ou menos dessa forma. Obrigada, Rosemarie. Mais alguma prof gostaria de compartilhar conosco como trabalha? A Alba também tinha levantado a mão, depois ela fala. Josilene, pode falar, Josilene. Então, boa tarde a todos. Seguinte, eu também faço da mesma forma que a professora Rosemarie comentou. E é importante também, assim, nós lá nas aulas do RCO, a gente não tem muito, né? Alguns textos vêm ali, algumas palavras, né? Então, de vez em quando, eu pego assim a parte, levo o dicionário para salas, né? Enfim, para as salas que eu trabalho, e daí eu escolho umas palavras assim, né, que eu vejo que tem significado, assim, importância, né? E daí peço para eles estarem avaliando os vários significados que uma palavra pode ter, né? E também tentar produzir com um daqueles significados ali, né? Um parágrafo, uma frase, né? Porque o que a gente percebe hoje, nossos alunos não têm vocabulário, o vocabulário deles é pequeno. Então, cabe a nós, de língua portuguesa, pelo menos, né, estarmos tentando fazer isso aí, porque está bem pobre o vocabulário deles. Às vezes falam uma palavra assim, eles falam, que é isso, professora, sabe? Então, é bem sentido, assim, que a gente está vendo. E nós temos que fugir um pouquinho das aulas do RCO, sabe? E levar dicionário para a sala de aula. Ou parar, igual a professora eu também faço, né?
quando há uma situação ali, porque senão nós vamos ter pessoas muito carentes, né, de vocabulário aí, viu? É, é verdade. Obrigada, Josilene, pela sua contribuição. Outro dia eu falei que o aluno ele era ardiloso e a turma não sabia a definição do que era uma pessoa ardilosa, né? Mas enfim, mas podem, né, trabalhar com o dicionário, do meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista. Professor, se ele estudou tantos anos e ele não consegue, né, não consegue não, ele não pode preparar uma aula que ele deseja, qual que é o sentido, né? Obrigada, Josilene. Maria, Eu acho interessante que nos oitavos, não sei se as colegas também passam por isso, né? Eu tenho 2 sextos e 2 oitavos. Os oitavos são bem. Eles fazem muita bagunça, mas no quesito participação, eles não se destacam, não. Mas os sextos anos eu acho bem bonitinho, porque eles gostam de participar e eles têm vontade de falar o que eles sabem sobre aquela palavra. Então, hoje saiu assim uns exemplos, estava trabalhando artigo definido e indefinido, adjetivos, eu achei muito, muito 10, muito bonitinho, porque eles explicaram e eles deram exemplos, sabe? Então, a diferença da palavra uma, artigo, e da palavra uma, numeral, né? E eu gosto de ouvir o que cada um tem para dizer. Esses dias a menina deu um exemplo tão bacana, com o significado que ela explicou da palavra, que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado assim. Uma menininha do 6º ano, uma aluninha do 6º ano. Falei para eles, falei, olha, professor, aprende com vocês, né? Eu aprendo com vocês, porque eu não tinha, já tinha dado outros exemplos, já um assunto que a gente está careca de tanto explicar. Mas do jeito que ela falou numa linguagem que todo mundo entendeu, que é a linguagem deles, né? E tão bonitinho. Então, eu gosto de sempre colher o que eles trazem, o que eles acham que significa a palavra, e o trabalho com o dicionário, como as colegas mencionaram aí, né? Que é muito interessante, igual a Joseline falou, a gente tem que levar o dicionário sim, sair um pouco da aula lá do RCO e fazer essa parte aí mais tradicional. Eles não têm o hábito de procurar, né? Nem pesquisar no celular. Claro que agora não pode, né? Usar o celular e tal. Mas eu percebia antes, quando eles levavam o celular, que não tinha essa lei, o aluno, ele não tem, ele faz de tudo no celular, né? Menos procurar alguma coisa que ele não sabe, em relação aos conteúdos sistematizados da escola. Eu percebia isso. Então, a gente trabalhar com dicionário, tem aluno que não sabe mexer no celular. Às vezes, um aluno de 8º ano, 7º ano, né? Não sabe. Acho interessante isso, importante. obrigada, Maria. Ali a Rosmari, ela escreveu, por isso amo os sextos e sétimos anos participativos, né? E eu concordo, Maria, que o sexto ano ele é bem participativo, o oitavo nem tanto, né? Mas enfim, eu gosto também do terceiro ano, que aí você pode falar uma linguagem mais abstrata, com mais profundidade. Claro que não, isso não é regra para toda a turma, mas que eles conseguem entender. E o sexto ano, porque eles estão bem interessados e querem construir o texto e produzir, é bem legal. Tenho 2 sextos anos que são bem legais. Difícil eu falar isso, mas posso falar. Bom, ali, o que é importante, pode falar, Josilene. Não, eu só vou fazer um adentro aqui. O que eu percebo ali nos oitavos, que alguns alunos eles trazem para a gente algumas palavras que são gírias, né? Por exemplo, assim, não sei lá para as meninas. Ah, professora, tá suave, sabe? Aí tem situações assim, já falaram algumas, sabe? Que não são palavrões, é claro. Você também acaba aprendendo com eles, né? Mas nas gírias eles são conectados. Uma coisa é inegável, são inteligentes. Os alunos são inteligentes. O problema é a nossa sociedade desestruturada aí. Esse é o grande problema. Mas, enfim, seguimos.
E era nessa turma do 8º ano que eu mencionei a palavra ardilosa e os alunos não sabiam. O que é importante inferir em uma palavra? Por exemplo, para interpretar seus significados. Inferir o sentido denotativo da palavra, o contexto de uso da palavra e a aplicação na frase, né? Então, essa é a importância de inferir alguma coisa sobre a palavra e o sentido, qual que é o sentido da palavra, como aplicá-la numa frase e o contexto de uso. E o impacto no texto, né? Aqui nós temos a estratégia SQA para desenvolvermos nos estudantes a habilidade do descritor D3, que tal guiá-los por 3 etapas práticas e dinâmicas durante a interpretação de palavras e expressões nos textos. Aqui, por que é SQA? Porque começa pela frase. O que o estudante, ou o que nós queremos saber, ou queremos saber não, o que nós já sabemos, ou o que o estudante já sabe sobre o significado de determinada palavra, assim como vocês colocaram sobre nome, né? Sobre a palavra nome. As coisas que vocês já sabiam, as ideias, os significados. Então, por isso o S, né? SD, SQA. Então, ali vai ser o sei. O que o estudante já sabe sobre o significado de uma determinada palavra, ou você, ou até você mesma. O que do SQA é quero saber. O que gostaria de descobrir ou entender melhor? Então, por isso, o que? Quais são as curiosidades dessa palavra? E o A do SQA é o aprendi. Depois que foram expostas as ideias, os significados, sobre uma palavra, que você descobriu curiosidade sobre ela, a última etapa é o que foi aprendido, né? O que ele aprendeu após análise ou discussão. Por isso, SQA. Sei, quero saber, né? O que sei, o que quero saber e o que aprendi. Por isso, essa estratégia leva o nome, né? Então, o nome SQA. Então, a partir de uma palavra, o que eu sei sobre essa palavra, o que eu quero saber sobre essa palavra e o que eu aprendi sobre essa palavra. Por isso, a estratégia SQA. Alba, eu lembrei agora que você tinha levantado a mão e aí depois não levantou mais. Não sei se você queria falar alguma coisa. Se você quiser falar, fique à vontade. Quando eu preparo aula, né, com palavras, então eu levo tipo umas 5 palavras, coloco no quadro e nós temos sempre uma caixinha cheia de dicionários. Eles pesquisam o significado e escrevem no caderno. Logo depois, eu peço para que eles elaborem frases, colocando essas mesmas palavras no sentido literal. Depois eles elaboram mais frases com sentido figurado. Então, eles conseguem saber daí, eles não esquecem mais o significado da palavra e os dois modos de utilizar. E dá bastante certo. E quando aparece alguma palavra dentro da sala de aula que eles não sabem o significado, eu procuro ler novamente a frase que é da dúvida, e daí eu puxo alguma história, algum acontecimento que teve ou em sala de aula ou dentro da escola que eles ficaram sabendo. E levo aquela palavra até dentro da história. E daí eles conseguem fixar. Dá bastante certo também, as duas estratégias. Obrigada, Alba, pela sua contribuição. Vamos explorar a aula 5 do RCO para o 6º ano e após vamos compreender a utilizar essa estratégia na prática. Aqui, meninas. Professora, vamos vivenciar a estratégia SQA.
para interpretar a palavra monstrengo. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Monstrengo. Na leitura de uma fábula presente na aula do RCO. Então, dentro dessa aula, ela tem um textinho. Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave. Já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Tá, meninas? Então, aqui. Vejam só. Antes de responder a questão presente na aula, para desenvolver a habilidade do descritor D3, vamos registrar o que interpretamos da palavra preenchendo. Ali tem uma. Deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Tem uma tabela. Já mando. Deixa estar restrito, qualquer pessoa. Editor. Copiar, concluído. Que eu vou mandar no chat, daí eu vou. Vejam se vocês abrem essa tabela. É a estratégia ali. Nós podemos fazer juntas. Se alguém quiser fazer uma cópia e fazer aí, também pode ser. Então, ali tem uma tabelinha, ó. Tabela SQA para interpretação de palavra ou expressão. Professora, ao interpretar a palavra monstrengo, contida na fábula A Coruja e a Águia, preencha a tabela abaixo. E aí, meninas, o que te vem à mente sobre monstrengo? Aí, nesse caso, é o que você sabe sobre essa palavra. Monstrengo. E aí você escreve nessa região do eu sei isso. No lugarzinho ali do meio, o que quero saber sobre monstrengo? Nós estamos vendo assim porque é a atividade que vocês vão fazer hoje, né? Uma proposta de atividade e o que vocês também podem levar para os alunos falar, né, sobre a palavra, trabalhar com os alunos. E depois, o que você aprendeu sobre a palavra. Aí, meninas, vamos começar ali pelo começo. Vocês já ouviram falar sobre monstrengo? Difícil essa palavra. E se a gente não sabe nada sobre a palavra, nunca ouviu falar? Como faz? Aí vai gerar as perguntas, né? O que você quer saber sobre a palavra. Na verdade, eu também nunca tinha ouvido falar sobre monstrengo. Desculpa aí, mas eu não sabia. Bom, se eu não sei o que é monstrengo, aí eu vou para a segunda parte, né? Eu gostaria de descobrir o significado dessa palavra. O que essa palavra infere? Meninas, podem pesquisar o significado dessa palavra, tá? Pesquisem e pode escrever no chat ali também. O que monstrengo quer dizer?
A língua portuguesa é difícil, né? Horrendo. Dá para ler já o que é significado ou não? Ou a gente dá em cima daquele significado dizer o que entende? Sim, você pode dizer em cima do monstrengo o que você entende. Eu vejo como um monstro, né? Um monstrinho. Porque eu nunca. Eu já ouvi essa palavra monstrengo várias vezes, ouvi, até os alunos falam, inclusive, mas eu sempre relacionei a monstro, né? Então Legal. E daí é o significado que eu busquei aqui saiu: ser monstruoso, criatura disforme, entidade que se afasta da conformação natural de uma espécie e que possui deformações graves. Monstro, pessoa feia, horrorosa, dragão, cruel, humano, perverso, desumano, não humano, desumano. Então, Legal, eu Rosemary. via nesse sentido, não que eu soubesse todos esses significados. Tá. A palavra em si. Obrigada, Rosemary. Então, daria para preencher assim, né? O que você sabia sobre essa palavra? Monstro, né? Que veio a ideia para você que ela se relaciona, ela infere o monstro. A definição, essa palavra refere a, a definição de monstro para você. Aí, você quer saber o mais significado sobre ela. Então, a dúvida, o que eu quero saber, você poderia colocar assim: quero saber mais definições sobre o monstrengo. E aí, isso no meio, né? O que eu quero saber. E no que eu aprendi, aí você vai colocar as definições, que é que é feio, né? Que é horrendo, horrível. Dá para colocar horrível ali. Obrigada, meninas, pelas contribuições, né? Então, essa é uma tabela que vocês podem até imprimir para os alunos, né? Fazer impressão numa tabela assim, levar para eles escreverem. Dá para fazer no próprio caderno, manualmente, né? Porque são palavras fáceis, né? Uma tabelinha fácil de ser feita e preenchida. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Ficou clara a estratégia do SQA? É bem tranquilo. Então, aqui colocar para compartilhar novamente. Aqui nós temos essa tabela no slide, né? No trecho, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro. A palavra destacada tem o mesmo sentido que inacabados, maldosos, cruéis, feiosos. Feios, né? Feiosos, não é feiosos. Feios, né? Então, é a letra D. Essa é a definição de monstrengos. E Joyce, na prática? Pode falar, Maria. na verdade, essa estratégia é só com palavras, então. Eu aplico essa estratégia só com palavras. Isso, com palavras. Ok. Essa estratégia é com palavras. E na prática, vamos ver as etapas para vivenciar a estratégia SQA em uma aula com os estudantes. Aqui você pode fazer como? Pode disponibilizar a tabela para os alunos, né? Eu já falei anteriormente. Impressa no Google Classroom, não sei. No quadro você pode colocar, pode fazer reproduzi-los para que eles possam reproduzir a tabela no caderno individualmente. Ali vai a etapa 6, né? Oriente os estudantes a registrarem o que já sabem sobre as palavras
ou expressões do texto que estão interpretando. Pode trabalhar com mais palavras, não é somente uma. Ali fala do aluno monitor, mas de repente vocês não têm aluno monitor. Eu tenho um na segunda e na quarta. É o filho da diretora, ele sempre está presente ali na aula de redação e leitura. O aluno monitor, ele deve circular pela sala quando para esclarecer dúvidas, ajudar os estudantes com dificuldade a organizar as ideias quando necessário. Nem sempre existe monitor, então você vai trabalhar sozinha. Aí, a etapa Quero Saber incentive os alunos, os estudantes a formularem perguntas ou apontarem curiosidades sobre as palavras ou expressões do texto de forma individual. O aluno monitor pode ajudar a transformar essas curiosidades em questionamentos claros e promova a discussão coletiva, conduza uma discussão para compartilhar os conhecimentos e curiosidades levantados individualmente, ampliando as percepções e fornecendo explicações adicionais. Aproveite esse momento para incentivar a participação dos estudantes com maior dificuldade. E a etapa do aprendi, eles vão colocar o que eles aprenderam sobre mais ideias, mais significados sobre as palavras propostas por vocês. Após a discussão, oriente os estudantes a registrarem de forma individual os aprendizados adquiridos sobre as palavras ou expressões interpretadas, né? Bom, ali, de modo específico, etapas. Sei, quero saber e aprendi, né? O que sei sobre essa palavra, o que eu quero saber sobre essa palavra e o que eu aprendi sobre essa palavra. Por isso a estratégia SQA. E aqui realiza a atividade, direciona os estudantes às atividades propostas do RCO e tal. E nós vamos para o Em Ação. Vocês vão fazer uma proposta dessa atividade, da estratégia SQA. Então, divididas em grupos, iremos planejar a implementação da estratégia SQA com os estudantes para isso. Acesse o material de apoio. Estando nos subgrupos, escolham. Então, ali, vocês vão escolher uma aula do RCO que vocês ainda irão trabalhar com os estudantes no trimestre que desenvolva a interpretação de palavras e expressões. Tá, meninas, mas aí eu fiquei pensando, se vocês quiserem também colocar outras palavras, por que não, né? Para fazer parte da atividade. É só uma ideia. Planejem de que forma os estudantes irão utilizar a tabela do SQA para desenvolver a habilidade do descritor 03 de uma forma mais harmônica, uma impressão, né? Já uma vez que o celular é complicado, né, para ser usado e tal, uma impressão ali, se for uma estrutura estética mais harmoniosa, seria a a impressão, a folha, tal, bem legalzinha com essa tabela. Mas, porém, entretanto, todavia, eu acho bonita a estética, mas mais bonito é o conhecimento adquirido, e isso não importa o caminho, né? Não importa o caminho metodológico dentro da sala de aula, é isso. De uma forma simples, às vezes você aprende muito, dependendo do interesse. Então, pode ser quadro, giz, caderno, né? Bom, eu vou parar de compartilhar aqui e vou mandar para vocês o link da atividade. Então, ver o material. Copiar o link. Mandar aqui no chat. Abram esse material. Eu vou compartilhar aqui. Acho que eu peguei o link correto. Então, esse é o material que vocês vão digitar. Ali está o que eu já li. Tá
estão todas as etapas. Meninas, ali tem um link editável do modelo SQA, da estratégia SQA vivenciada no encontro de hoje. Ele é um link do Canva, vocês não precisam utilizar esse modelo obrigatoriamente, ele só está ali um link, né? Vocês podem propor da forma que vocês acharem melhor. Aqui no grupo 1, exemplo. Redator. Então, vocês vão escolher um redator, vão escrever uma relatora, aliás, vão escolher uma redatora e uma relatora. Vão colocar o nome dos integrantes. Vocês vão escolher um link da aula do RCO. Vocês podem colocar outras palavras ali também, meninas. Daí vocês vão excluir esse texto e colhe aqui o link da aula do RCO que vocês ainda irão trabalhar com os estudantes no trimestre que desenvolva interpretação de palavra ou expressão. Então, um link de qualquer aula do RCO. É suporte onde os estudantes irão construir a tabela. Então, exclua esse texto e escreva aqui onde os estudantes irão criar a tabela. Ah, pode ser no caderno, né? Uma folha sulfite que vocês levarão impressa, né? Isso será a critério de vocês. Colhe aqui nesse slide as palavras da aula do RCO que os alunos irão interpretar a partir da tabela SQA. Então, aqui vocês vão colocar as palavras que vocês irão trabalhar com os alunos nesta mesma estratégia. Pode ser mais que uma, né? Uma palavra. E pessoal, acho que o dela travou, né? Voltei, meninas. Deu só uma caiu aí um pouquinho, voltou. E aqui, por fim, qual é o modelo da tabela SQA que os alunos irão preencher para vivenciar a estratégia? Caso os estudantes construam a tabela no caderno, façam um rascunho aqui das informações que a tabela irá apresentar. Basicamente sei, quero saber e o que eu aprendi, né? É essa a regrinha da tabela, né? Então, aqui vocês vão colocar as informações que vocês querem saber. Sei o que eu sei sobre a palavra, quero saber as minhas perguntas sobre a palavra e o que aprendi, né? Vão colocar ali as informações sobre o que aprendi. Então, você pode colocar sei, quero saber e o que aprendi. Sei o que aprendi e o que quero saber. Alguma dúvida, meninas? Vamos ver aqui as salas temáticas. Parece que travou de novo, né, o da Joyce. Pois é, eu já estava quase saindo aqui, porque ninguém vai falar. Ela caiu. Travou travada. Vamos aguardar, né? Meninas, enquanto isso, tira uma dúvida minha.
A respeito do SAEB, o simulado do SAEB, a gente tem que aplicar aquele simulado, tem que ter registrado no RCO que a gente aplicou. Como que é aquela questão do SAEB, do simulado? Eu não sei te dizer. Não tenho informação sobre isso ainda. Nem eu. Eu também não sei. não. É que colocaram no grupo da minha escola, mas assim, colocaram a fotinho onde tem as datas, que o sexto ano é opcional, mas o oitavo eu tenho sextos e oitavos. O oitavo é obrigatório. Então, você pode, não sei o que, mas porém tem que ser aplicado. Mas ninguém passou a informação ainda pra gente, eu só vi no grupo. E tá meio assim, não tá bem especificado, sabe? E a gente tá com um tempo tão curto para notas, agora até dia 25 a gente tem que lançar a recuperação, é tanta coisa. Não tô dando conta, não. Não sei vocês, mas eu não tô dando conta. Não é só você, não. Nós também não estamos mais dando conta, não. É muita coisa. Muita coisa tem que passar batido e assim vai, para a gente vencer, mas aí na realidade a gente sabe que não é como deveria ser. Verdade, está muito apurado e muita coisa para a gente ver, e muita coisa para buscar e trazer, pesquisa com os alunos, ganhando o mundo, muita coisa ali que os alunos a gente fazer, eles pesquisar e para a gente fazer o nosso trabalho também. Né? Tá, muita coisa. E assim, hoje nós estávamos conversando com alguns professores na hora de atividade, até de outras áreas, né? Enfim, de outras disciplinas. É bem incoerente esse calendário ultimamente, né? Porque o primeiro trimestre ele teria que ser um pouco maior, né? Meu Deus! Alguns Meninas, feriados, né? mentira. E a gente, muita coisa, a gente tem que dar conta da nota aí, nossa, até o dia 28. Assim, bastante incoerente. Primeiro trimestre muito pequeno, muitos feriados, vocês têm que rever isso aí. Verdade, quero ver. Mas, pão de outro, né? Aí os outros se tornam bem Difícil, maiores. meninas, difícil. Bom, aqui então vai ficar no grupo 1, a Alba, a Ana, a Dorli. Grupo 2, Jaira, Jamília, Rosmari. Grupo 3, Cleide, Josilene e Larissa. E o grupo 4, Maria, Rita e a Sueli. Tá bom, meninas? Deixa eu colocar aqui o tempo. E abrir as salas. Eu vou ver os outros grupos lá, meninas, aí. Daqui a pouco eu volto. Meninas, qual aula a gente vai pegar?
Que série, gente, nós vamos pegar? Pode ser sexta? Eu já estou digitando, tá? Pode ser sexto ano? O que vocês acham? Pode, eu acho que deve ser, pode ser sexta, sim. Eu não tenho sexto ano. Alguém pode abrir aula aí para ver qual que pega? Eu estou sem livro, porque eu estou de licença e não consigo acessar. Então, pode ser a aula. Que turma que você tem, Ana Paula? Eu, como pedagoga, também não abro aula. Só professor. Abre o oitavo, então, nós fazemos o oitavo. Ó, aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu compartilhar aqui. Como é que você tá usando? Ó, eu tenho aqui conto, tipos de sujeito, crônica, notícia, aí tipos de predicado, reportagem, charge e debate regrado. Deixa eu abrir uma reportagem aqui para ver. Ó, essa é uma notícia. Será que tem alguma palavra aqui que a gente... Acho que temos duas ali já, ó, a palavra acne, né? E a palavra transtorno. Sim, vamos, deixa eu pôr aqui embaixo mais um pouquinho. Isso. Ó, tem sociabilidade, né? Vamos ver os exercícios. A gente pega esse mesmo? Acho que sim. É bem legalzinho, curtinho, né? Dá para analisar bem.
Deixa eu ver que aula é a aula 16. Deixa eu copiar o link lá. Eu vou pôr no documento, se alguém quiser abrir o link para ir olhando, daí fica até mais fácil. Ó. Deixa eu pôr aqui. Quem quiser abrir o documento, eu coloquei o link lá, tá? Quem quiser abrir o documento da aula. A gente só vai escrever onde eles farão a tabela, é isso? Ou tem que pôr a palavra que a gente escolheu? Nossa, tá um barulho aqui onde Tem que colocar as palavras que nós escolhemos, uma ou duas, né? Ou pode ser mais de uma. Tá. Então, vão falando qual que vocês acham, eu vou escrevendo aqui no documento. Vocês acham que eles devem fazer onde? Numa folha de sulfite? Eu acho que a gente poderia fazer card. Eles gostam muito de cards, de figurinhas, né? Então, a gente podia imprimir os cards. Pode ser. Imprimir no papel sulfite. Uhum. Tá, com mais alunos. Não precisa explicar nada não, né? É só pôr onde vão fazer, né? Isso. Os estudantes irão criar a tabela. Os estudantes irão criar a tabela utilizando cards, é isso? Quem foi que falou do card? Foi a Alba? Não pode ser como aquela explicação que a professora mostrou lá com as cartas, né? Tipo, os painelzinhos assim. E daí a criança escreve ali. Então, mas alguém falou de cards. Quem que falou de cards? Eu que falei. Mas você põe como? Os estudantes irão criar a tabela utilizando cards, é isso? Isso. Daí eu estava olhando, tem mais um slide lá para a gente colocar as palavrinhas, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, calma aí. Vocês abriram o documento? Eu abri. Tá. Deixa eu então compartilhar ele. Posso tirar do texto? Pode. Tá. Vou pôr o link da aula aqui, ó. Espera aí. No documento tem o link, não precisa. Para eu compartilhar, deixa eu compartilhar outra. Deixa eu ver qual que é aqui. Aqui, ó. Aí agora colocar as palavrinhas. Acho que duas, né? Tá. Qual que vocês acham que deve pôr? Transtorno. Transtorno. E qual mais?
Deixa eu ver A lá. palavra que é bem simples, que é acne. Pronto. Acho que só isso, né? Só isso. Ó, daí aqui ficou assim: os estudantes irão criar a tabela utilizando cards impressos no sulfite. É isso que você quis dizer? Isso mesmo. Aham. Tá já. Acho que é isso. Aquela hora foi você que falou a questão do Saeb, né? Não fui eu, não sei quem que foi que falou. Foi outra Não. professora que fez isso. Dorli, você quer ser a relatora? Você quer falar da atividade? O microfone está fechado. Dorli, você tem que abrir teu microfone. Aqui tá ruim para mim, tá caindo volta e meia a internet. Então tá. Ana Paula, se quiser colocar o meu nome lá de relator, pode colocar. Ah, Acho que está completo. acho que é isso, né? É isso mesmo. É uma estratégia simples e eficaz, né? Eu gostei muito. Eu gostei também. E assim, principalmente quando a gente vai aplicar as provas, no dia a dia também, mas eu percebo quando a gente vai aplicar aquelas provas, gente, como eles têm dúvidas em palavras, eles têm uma defasagem muito grande, né? E essas atividades, assim, nossa, como eles despertam e ficam com vontade de entender mais, e depois eles ficam perguntando para a gente, vai fazer amanhã de novo? Exatamente. E você percebe assim, ó, que eles só precisavam de um empurrãozinho de ir para a leitura, né? Porque eles têm o interesse, porque quando aparece a palavra para ele sabe que ele não conhece ela. E aí, quando você começa a explicar, eles gostam de ouvir. Ah, professor, era isso, olha, né? Não sei o quê, dá para usar em tal lugar, só que eles têm a preguiça de ler, né? Uhum. Eles não têm o hábito da leitura, né? Então, né, eles acabam não tendo acesso a tantas palavras, aqui fica muito superficial, né? O que eu estava falando, que eu gosto muito, é de quando surge alguma palavra dentro da sala de aula, que eles, às vezes, uma palavra bem simples que eles não sabem o significado. Eu gosto de contar, ou vou numa historinha, alguma coisa que aconteceu dentro da sala, ou ali na escola, e coloco aquela palavra lá, eles já percebem o significado. E é interessante que eles não esquecem mais o significado da palavra. Porque a gente colocou no dia a dia deles ali, sabe? É bem simples ali, é coisa de momento e dá certo. E é bem aquilo que você falou, e trabalhar o sentido conotativo e denotativo, né? Porque esses dias no texto apareceu a palavra farpa, só que no sentido de terem brigado, né? E aí eles falaram, professora, mas não é só quando entra um negocinho no dedo lá, um pedacinho de alguma coisa? Eu falei, mas ela tem um outro sentido. Então, é interessante fazer, porque na nossa língua tem muito disso, né? Eu tenho um aluno que é autista, então eles levam ao pé da letra. Então, quando surge alguma palavra, os amiguinhos tentam fazer com que ele entenda, ele depois chega no final, ele fala assim, entendi, mas ele não quis saber, mas ele chega à conclusão com todo mundo. Mas ele percebe, ele não consegue assimilar aquilo, mas ele percebe que existem mais de um significado. Só que para ele é sempre literal, né? É bem legal dentro da sala com o pessoal. E essas brincadeirinhas, essas estratégias simplesinhas, eu falo brincadeirinha assim dentro da sala de aula, numa conversa com eles, puxa um assunto, puxa outro e joga a palavra. É mesmo, professor? Eu podia ter falado. Então, se eu colocar isso, vai dar certo? E eles falam, dentro da fala deles, eles colocam a palavra. E daí eles vão se adaptando ali e entendendo o significado. E aí assim, nunca mais eles esquecem, né? Porque é uma coisa que eles vão buscar com curiosidade, né? Deles. E eu falo, e essa atividade das palavras tem bastante recurso, né, gente? Só que não dá tempo da gente ir atrás, né?
eu falo, mas o importante é eles irem aprendendo palavras, né? Aos poucos agora, né? É, E também uma coisa que se eles só lerem o significado, não entende. Eles têm que formar uma frase, uma coisa bem simples, uma atividade igual a essa, daí memoriza e não esquece mais. E eles daí utilizam nas produções. É verdade. Eles vão lembrando e vão utilizando nas produções. eu falo que é igual a palavra exceto, né? Antigamente você falava exceto, era um bicho de 7 cabeças para eles, né? E aí, de tanta gente falar, porque vem muito nas questões, né? Exceto, que hoje você vê bastante, né? Às vezes eles falam, professor, exceto não sei o quê. Já aprenderam a usar, né? Uhum. Numa aula agora do 6º ano, tinha essa palavrinha exceto. Eu não me lembro que texto que era. Eu sei que os meus, alguns ficaram em dúvida assim na palavra exceto, daí um gritou, estava todo mundo, mas não estava a da raposa. A raposa não estava, então exceto. Então tá, eles já entenderam o significado lá da palavra, do lobo e a raposa. Foi bem legal. Eles têm que vivenciar mais o significado, né? Para daí eles compreenderem e passar a usar, né? É isso mesmo. Hoje falta 2 minutos, passou muito rápido. E na produção de texto, como eles têm dificuldades, né? Eles repetem palavras, daí a gente fala, não, em vez de ela, o que a gente vai poder utilizar? Menina, garota. Nossa, é mesmo, né, prof? Daí eles começam a colocar, né? Daí, leia teu texto, leia teu parágrafo. Viu como ficou mais bonito? Em vez de ficar falando ela, eles vão pegando devagarinho. Tem que ser devagar, né? Não tem jeito. E a mesma coisa, né? Eu falo quando eles estão fazendo uma narrativa, eu falo, gente, usa os adjetivos. Tá falando, sei lá, da personagem, põe 2, 3 adjetivos, né? Ela era isso, isso e isso. Eu falo para eles, é isso que deixa o texto de vocês interessante, né? Eu falo, enriqueça teu texto. Daí eles já gritam, adjetivo, professora, qualidade. Eu falei, isso, enriqueça teu texto. Vai bem bonitinho. E a dificuldade em todas as séries, né? Em todas. Em todas as séries. Nono ano também. Esse ano eu não tenho nono ano. Ano passado eu tinha um. Nossa, muito. É a defasagem, a falta da leitura, né? Falta da leitura. Eles leem muito pouco, ficam só no superficial. Eu, quando tenho um espacinho na aula, assim, às vezes vai sobrar uns minutinhos, eu sempre levo gibi para eles. Eles estão gostando de ler gibi. 6º aninho. É colorido, né? Eles estão embarcando no gibizinho. Vamos ver. Aí, meninas, nós estamos voltando. Não, não mais. Deixa eu compartilhar ali, as meninas estão voltando. Deixa eu voltar para o grupo 1, que é a Ana Alba e a Dorli. Eu gostaria, meninas, que vocês falassem sobre a proposta da atividade com relação ao SQA. Nós pegamos, professor, uma aula do 8º ano, e daí a atividade, para eles, nós resolvemos que poderíamos fazer os cards impressos em sulfite, para eles irem montando daí a tabela deles, que eles gostam muito de figurinhas e tal, então daí para eles montarem no card. Fica bem legal. E as palavrinhas, nós vamos, do texto, nós pegamos a palavra transtorno e acne. Vamos daí para o trabalho. Era isso, Alba? Isso. Tá, muito bom.
Ali a única Aqui, coisa faltou... esse slide era para preencher, prof? Sim, mas não tem problema, vocês já colocaram o principal e o que, que basicamente é a estrutura da tabela, né? Os cards, Fazer um né? Não tá. rascunho. Isso. O que eu já sei, o que eu quero saber e o que aprendi. Então, quando vocês forem trabalhar com os alunos de vocês, vocês só colocam, né, esses cards aí. Mas tá correta a atividade. Muito bom. Obrigada, meninas. Agora nós vamos para o grupo 2, Jamile, Jaira e Rosmari. Quem das meninas que vai fazer a apresentação? A Jamile, a Jaira ou a Rosmari? Eu vou fazer. O link da nossa aula é de uma aula do 6º ano de fábula. E o lugar onde os alunos irão construir a tabela vai ser no caderno do aluno. Ele pode passar, por favor. As 3 palavrinhas que nós escolhemos foi ausência, exceção e esfolar. E aí, o modelinho da tabela colocar em cima, assim, do caderninho, né, o que eu sei, e aí embaixo o que eu sei, o que eu quero saber, aí escreve embaixo, o que eu aprendi, escreve embaixo. Aí aqui tem um norte, né, do uso. Então, essa tabela pode ser usada antes, durante e depois da leitura. No início, os alunos preenchem a coluna do que eu sei, com conhecimentos prévios sobre o tema. Depois, eles completam a coluna do que eu quero saber, com perguntas ou curiosidades que tem. E, no final, eles pesquisam no dicionário e preenchem a coluna A com o que aprenderam, o que eu aprendi. É isso. Obrigada, Jamile. Obrigada, meninas. Obrigada, grupo. Agora nós vamos para o grupo 3, Cleide, Josilene e a Larissa. Nós pegamos uma aula do 8º ano, né? Aula 10, texto notícia, ok. Aí, deixa eu só abrir aqui, professora, para eu explicar. Colei o link, tá? É um texto que ele fala que 1 em cada 3 crianças, né, no mundo tem miopia. Aí nós escolhemos as palavras... deixa eu fechar aqui. Míope, notável, gradual e enfatizar. Porque a própria palavra miopia já tem no texto a definição no 2º parágrafo, né? Deixa eu ver se eu estou aqui. E daí, nós, como trabalho ali, né? Então, no momento que aparecem essas palavras, né? Nós já vamos, por exemplo, nós iríamos já perguntar para eles o que eles têm conhecimento, né, das referidas palavras ali, né? Utilizaria o caderno, então, na primeira etapa, o que eles sabem, né? Porque, enfim, eu sei, a partir do momento que você está colocando o texto ali, né? A segunda etapa é o que eles não sabem, que eles vão querer saber, e a construção depois, né, do que eles aprenderam a partir da realização da atividade no caderno, de produções de frases ali sobre as referidas palavras. Não sei se é isso. Sim. O que você está comendo? Só fecha o microfone. O leite ficou todo no final. Fazer um café. Mas é isso, tá correta a atividade, Josilene. Ok. Tá bom? Obrigada, meninas. Eu não sei vocês, mas eu acho legal o estudo das palavras, dos significados, das ideias, né? E aqui, o grupo 4, a Maria Cristina,
Sueli e a Rita. Quem de vocês vai fazer a apresentação? Posso falar? Eu sou a redatora. Vai lá, Sueli. Então, tá bom. Nós pegamos um conteúdo do 6º ano, né? Aula 13 do LRCO, conteúdo adjetivo. Pedimos para que, quando fosse fazermos essa atividade, que o aluno construísse a tabela no caderno. E nessa tabela, eles escreveriam sei, quero saber e aprendi. Então, nós escolhemos um texto lá, e nesse texto tinha 10 adjetivos, né? Calma, amargo, triste, vazio, paradas, frias, mortas, simples, certas e fácil. Então, nós pediríamos também para que o aluno aplicasse essas palavras dentro de um contexto, que eles buscassem o significado delas, tanto no sentido figurado, como no sentido literal, para que todos tivessem um amplo conhecimento desses adjetivos, né? E é muito importante também que isso fazer com que impacta, né, no texto e também nas múltiplas expressões que esses adjetivos traz diante desse texto que eles terminaram de ler. É isso, professora. Deu para... Quiser complementar mais, meninos? Pode complementar. Não, acho que tá. É isso mesmo. A gente não escreveu aí o que colocaria, né? No caso, no SEI, mas, claro, né? Eles teriam esse modelinho da tabela, né? O conteúdo já anteriormente prévio, né? Já para eles no caderno explicado. Então, eles já iam seguir esse modelinho. Então, por isso que a gente escreveu, eu que acabei escrevendo aqui, né? Coloquei só o SEI, o quero saber e o aprendi. Mas é isso que a Sueli falou. Porque como é um adjetivo tirado de uma poesia, então muitas vezes eles têm o significado real, né, e o significado figurado dela, né? Por exemplo, o amargo. O amargo é o amargo de uma comida, alguma coisa assim, e o amargo das palavras, da vida. Então, nesse sentido, por isso que a gente falou desse literal e o conotativo e denotativo, né? Que caem tanto em prova, né? Anotativo e denotativo. Então, deixa eu parar de compartilhar. Bom, nós podemos trabalhar essas definições e os significados das palavras, mas somente algumas palavras em sala de aula não basta, né? Para ampliar o repertório. É necessário que se mantenha a leitura, se mantenha a escrita, a produção de texto, a oratória. E é dessa forma, é a prática que te traz conhecimento. Não é de outra forma. É que nem dirigir. Se você dirigir uma vez lá e abandonou, você não vai ter experiência e aprender nunca. Agora, se você insiste naquilo, né, o negócio funciona. Mas deixa eu compartilhar aqui, meninas. Então, vocês já colocaram as atividades, né? A proposta da atividade. Aqui nós temos o formulário para que possamos continuar nessa jornada com o mesmo entusiasmo e aprendizado deste encontro. Use o formulário para registrar as suas impressões. Deixa eu pegar aqui o link do formulário. Hoje nós estamos com um tempinho a mais, o roteiro está mais enxuto, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, podem preencher o formulário.
meninas. Tá? Aqui alguns minutos. Para vocês preencherem. Ali eu percebo que vou, né? Mas eu acredito que vai entregar na sequência. E assim, então na outra semana nós vamos fazer os feedbacks, né? Os feedbacks. E assim nós vamos encerrar essa jornada, tá? Ela foi rápida, ela foi corrida, igual vocês estavam comentando. Nos slides, né? Nos slides, nas salas temáticas. A jornada terminou rápida, o trimestre terminou rápido. Tá todo mundo maluco atrás de postar nota de aluno. E o ano também está passando rápido, né? Já quase na metade do Gente ano. de Deus, Dorli de Deus. Eu já ouvi na sala de aula ontem os alunos falando, estamos na metade do ano. É verdade, verdade, que susto isso. Não é bom que o tempo passe rápido. Maria, pode falar, Maria. É a turma B, né? O Joyce, quando que a segunda jornada, vocês já têm essa previsão de data do início da segunda jornada? Então, eu vou continuar com as mesmas turmas e com os mesmos horários. As inscrições eu fiz, ainda bem que fiz essa pergunta ontem para minha tutora. Segundo elas, abrem ali no dia 5, dia 6 de maio, as inscrições, e me parece que fecham no dia 12. E a jornada, ela começa no dia 19 de maio, a segunda jornada. Tá? Então, Tá certo, são obrigada. essas as informações. Elas Uhum, abrem ali, eu acho que não lembro se é bem dia 5 ou dia 6. É um desses 2 dias, daí fecha dia 12 e a jornada, as inscrições fecham dia 12 e a jornada, ela iniciará no dia 19 de maio, a tá segunda jornada. certo, obrigada. Josilene? Uma pergunta, você que está aí com o pessoal do curso lá dentro, soube alguma coisa, quem tem intenção de fazer o formadores na questão de, como é que é agora, recomposição de aprendizagem? Porque no início só podia fazer aqueles que têm a disciplina, né? E aí, está sabendo alguma coisa, se nós podemos fazer ou não? Porque acho bem coerente, né? A gente não poder fazer se não está com a disciplina, né? Soube alguma Então, coisa ou não? na verdade, essa resposta eu não tenho, mas eu posso perguntar, Josilene. E quando eu souber, eu te dou uma resposta, né? Ok, Pode ser assim? obrigado. Sim, ok. Porque da Maria, o que a Maria perguntou, eu também queria saber. Então, obrigada, Larissa. Então, eu tenho a resposta. Agora, com relação a essa questão, Josilene, depois eu mando uma mensagem para minha tutora, assim que ela tiver uma resposta, eu te conto, tá bom? Ok. Deixa eu ver, meninas. A Larissa respondeu. Tem alguém respondendo ainda?
É legal, né, Josilene, transitar pelas outras temáticas. Nós aprendemos muito quando trocamos as experiências, né, entre nós. Tem Eu meninas, penso alguém assim, ainda... ó, que tem que, já que nós estamos na disciplina, né, língua portuguesa, que nós possamos também enveredar para esse caminho, né? Existe, por exemplo, agora tem recomposição de aprendizagem. Por que não é permitido, se nós, este ano, por exemplo, não pegamos a referida disciplina? É muito incoerente. E aí, o ano que vem, você vai pegar... não sei, sabe? Tem que dar abertura para a gente ali nesse sentido, né? É verdade, Josilene. Ano que vem, vamos ver como é que fica a grade, porque alguma coisa vai mudar na grade. Não sei se manter, né, o que foi dito, que em 2026 voltaria aquelas disciplinas que foram, algumas aulas que foram retiradas. Então, vamos ver como é que fica. Todo ano fica diferente, né? Não tem, é instável o processo. E nós não gostamos de coisas instáveis, né? Não sei se o ser humano gosta de uma estabilidade maior. A Maria tá fazendo assim, eu também não gosto, eu me perco na instabilidade. Na, eu juro que eu tenho tentado a conviver com a instabilidade, mas para mim é complicado, né? Nós tendemos a algo mais equilibrado. Vai ser assim, não vai ter tirada da zona de conforto. Eu fico mais ansiosa do que eu já sou, aí o ansiolítico que eu tomo, a psiquiatra tem que dobrar a dose e não dá conta. Eu me nego a tomar remédio. Eu me neguei Tenho que durante dar muitos conta anos, de... Joyce, até eu adoecer de verdade, assim, de verdade que eu digo, falei a palavra errada, até eu adoecer fisicamente. Eu tive um 2020 muito difícil, né? Foi quando eu recebi o diagnóstico de artrite reumatoide, né? Doença autoimune. E aí eu tive síndrome do pânico, eu tive de tudo um pouco. Eu fiquei 4 meses sem dormir, perdi 10 quilos em menos de 2 meses, fiquei feia de ver, dava medo. E eu tinha pavor, só de falar em psiquiatra, eu falava, não, eu não sou louca, eu não vou em psiquiatra por conta dos outros. Até eu precisar tomar remédio para me proteger, de mim mesma, inclusive. Graças a Deus, agora as coisas já estão se normalizando, mas foi muito difícil. Maria, você tem uma parceira. Eu também tive isso ano passado. Achei que tinha chegado minha hora. Estou, mas me recuperando 100% ainda não. Hoje mesmo me deu uma crise de choro na sala de aula e você faz o quê? Não cheguei, mas duas alunas viram que 2 lágrimas caíram. Eu falei, não foi nada, acho que é um cisquinho, né? Enfim, eu sempre digo, a pressão, ela mata, né? E a gente não tinha esse hábito de sob pressão, né? Então, é bem difícil. E não somos só trabalho, né, Rosmarie? Somos família também, somos né? família, temos filhos. Isso. Temos pais que precisam da gente porque Sim. são idosos. Sim. Enfim, a gente está, assim, sobrecarregado de todas as formas, né? Então, é só compartilhar, mas, sinceramente, Maria Cristina, eu fiquei feliz de ouvir que não, porque dá a impressão que é só gente, daí que é fraqueza. Não é, Rosmarie. Né? Então... Eu sei quando a gente passa, né, você sente na pele, você recebe olhares de desaprovação, olhares de, será que é? Será que é tudo isso? Né? Será que dói tanto assim, no caso da artrite, né? Então, você fica assim, na berlinda ali, né? As pessoas te colocam
no centro ali, no foco. E aí, com tudo isso, eu desenvolvi todas essas outras coisas. Eu passei por neuro, passei por um psiquiatra que piorou minha situação. Hoje, graças a Deus, mas isso foi em 2020, né? Nós estamos em 2025. Então, assim, tem dias que tá pior, tem dias que tá melhor, tem dias que eu tomo 2 ansiolíticos, mais o que eu tomo à noite, que é antidepressivo também, mais os remédios da artrite. E eu tenho esperança, assim, que isso vai diminuir, né? E aí, quando você conversa com uma outra pessoa que que passou por algo parecido, pior, ou igual você fala, não tô sozinha, né? Não é só comigo. O dia que você Maria, contou, nisso. você se curou da síndrome do pânico? Eu tenho gatilhos. Eu tenho alguns gatilhos que eu percebo que curar totalmente. Eu cheguei a um ponto, gente, que é assim, de lembrar a gente pensa, meu Deus, eu fiz isso, mas eu fiz. Eu estava em casa, então parecia que as paredes vinham em cima de mim. Aí eu queria que meu marido saísse comigo. Foi bem o período da pandemia. Aí ele saía de carro para andar. Quando ele dava a volta num quarteirão, eu já queria que voltasse para casa, porque daí aquilo parece também que me fazia mal, né? Então eu tinha que voltar para casa, eu falava, vamos embora, e à noite eu não dormia. Eu parei de dormir no meu quarto, que eu amo meu quarto, né? Eu comecei a ficar na sala, eu passava a noite em claro, eu não dormia, tinha que segurar minha mão. Então, assim, parece inacreditável enquanto você não vive aquilo ou você não tem ninguém perto de você que viveu aquilo, né? E quando eu percebi que eu tinha que tomar remédio, a minha reumatologista é um anjo na minha vida, né? Então, ela sempre falava para mim, Cristina, você precisa de um acompanhamento psiquiátrico, você precisa de um antidepressivo, não é só o remédio da artrite que você vai tomar, os imunossupressores que eu tomo, enfim, né? E aí, até eu chegar na psiquiatra que eu tô agora, então eu percebo que tem alguns gatilhos, tem dias, sabe? E eu procuro dar fim neles, vamos dizer assim. Tem dias que tá melhor, tem dias que nem tanto, e assim a gente vai levando. Maria, também é um espaço de desabafo. Olha, tem alguém batendo lá fora, mas vai bater porque eu estou com vocês. Então, meninas, tudo isso, olha, eu entendo tudo que vocês falam porque eu estou na sala de aula e passo a mesma coisa que vocês. A energia é densa, é pesada, sabe? Quase o tempo todo é você chamando a atenção dos alunos e é isso que está adoecendo todas nós, tá bom? Não tem um professor que está assim, feliz, satisfatório, realizado internamente, tá? Se isso conforta, fiquem sabendo disso, porque a falta de educação dos alunos é muito grande. Então, o que está adoecendo os professores é essa energia, essa carga pesada na qual nós ficamos o tempo todo brigando. E se você não chamar atenção, você não tem domínio de turma, tá? Mas você não tem que ter domínio de nada, você tem que ter domínio do conhecimento que você estudou para passar em sala de aula, tá? Essa é a minha opinião. Meninas, ali então falta um pouquinho de tempo ainda para encerrar a Meet, síntese da reunião. Hoje nós vimos a estratégia SQA, ela permite que o estudante ative os seus conhecimentos prévios, desenvolva questionamento crítico e consolide aprendizados a partir da troca de ideias e compartilhamento. Professoras, de que forma a estratégia potencializa a interpretação de palavras e expressões, tá? Então, hoje nós trabalhamos com essa estratégia. Eu espero que vocês façam bom uso dela, né? Não na implementação que vocês já fizeram, mas sim no cotidiano das aulas. E, professoras, compartilhem a sua implementação, se caso vocês compartilharem, né? Se compartilharem nas redes sociais, queremos acompanhar, então marque @CED Paraná e use a hashtag formadores em ação. Aqui nós temos o Saiba Mais, tá? Se vocês quiserem olhar lá os materiais que tem, construindo uma tabela SQA, modelos de tabela SQA editáveis online, quais as vantagens de uma tabela SQA e as referências. E aqui nós vamos
né, abram as câmeras, vamos tirar um print. Bem bonitas, meninas. Deixa eu ver. Só mais um pouquinho aqui. Acho que agora deu. Então, meninas, por hoje era isso. Na próxima semana nós vamos terminar, né, os feedbacks. Quem ainda não fez, ainda fará. Quem já fez o feedback, venham prestigiar as colegas. Assim, para eliminar, às vezes, a energia ruim, vocês procurem fazer as coisas que vocês gostam bastante. Isso ajuda. O que você gosta de fazer, faça demais daquilo. Sabe? Aquilo que você gosta de fazer, faça demais. É aquilo que vai te curar. Tá bom, meninas? Uma feliz Páscoa. Até a próxima semana, no mesmo horário e no mesmo canal. Obrigada, professora. Bom feriado, meninas. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas.